Ó, próxima Fala. vez, critério de seleção para quem vai ficar com a página da academia de quinta. Tem a melhor internet disponível. Capacidade de internet. Cara, Pô, eu fiz o teste, engraçado, eu fiz o speed test assim que começou, tava batendo até acima do que eu pago. Eu achei, pô, mas beleza, vamos ficar de boa na internet. Ela vai, é aquela lei, é né? incrível. É a É lei dos aquela lei, né? Smurfs. Exatamente, a lei dos Smurfs. Não, É mas isso aí. falando, agora Vou só falta o avisando Thiagão. rapidinho, Vai. aproveitar enquanto ele está entrando, avisar o pessoal que está aqui hoje. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, quem quiser participar, tiver vontade de conversar com a gente sobre o assunto que a gente está falando, é só mandar aqui um pedido que a gente vai autorizar. Talvez não naquele segundo, mas um pouquinho depois a gente autoriza. Tinha aqui um Adorei o pedido. comentário. Caiu igual a Superliga, achei maravilhoso. Caiu Mas olha assim que só, começou, você né? se Nem ligou começou, quem já caiu, caiu. né? Você percebeu quem caiu, né? Vou nem Eu ia falar falar não, isso, vou deixar pô, quieto aqui. Olha só, vamos piada. manter o respeito. Demorou, pô. Vamos manter o respeito, porque já foi dito aqui nesta live, não salva, que é Ô, grande Thiagão. caindo ou não caindo. Ô, Thiagão, mas se continuar assim, ferrou, Olha porque ele vai só. cair mais umas 2 vezes. Não, agora tá no. Agora eu já fechei aqui o meu. Já tô pagando, agora eu tô pagando, não tô mais normal, não. Olha só. Como eu tava Ih, falando, Lucão, continuando Lucão aqui. entrou, hein? Lucão, quero você aqui na live, Lucas. Preste Fica atenção. aí. Quem ainda não está inscrito lá no canal, corre lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. E, como eu estava falando, hoje a gente está permitindo a participação da galera. Então, eu já tenho um pedido aqui desde antes de eu cair, que também vai me zoar, porque também é flamenguista. Eu vou ficar cercado por 3 flamenguistas. Então vamos lá, entra. Vitor Catarino quer dar uma palavra sobre o que a gente estava falando antes, beleza? Vou Vai lá, autorizar é, ele aqui, não. vai entrar, bater um papo com a Ele gente. é flamenguista, eu deixo. Flamenguista, deixa entrar. Pois é, velho, pois é. Fala, Vitão, autorizando a sua participação aí. Vamos ver se ele vai entrar. Já Meu foi. querido Vitor Catarino, seja bem-vindo. Fala pessoal, e aí, Pedro Losso, sofredor. Sempre sofredor. Entrou bem, Sim, já Não né? deixei precisa você, meu reforçar, amigo. não precisa reforçar, o pessoal já sabe. Pô, não, mas a gente tem que lembrar, a gente se conhece o quê, Pedro? Fala aí, a gente sempre faz essa conta, nem sei. Uns 30 anos, sei lá. Já estamos aqui, 26 anos, né? Desde Por aí, 5, por 6 aí. anos de idade, rapaz. Por Já aí. caiu quantas Pô. vezes em 26 anos, Pedrão? Fala pra Olha gente. só, rapaz, vamos fazer o seguinte, o assunto era sobre a Superliga Europeia. E que a Superliga Europeia é um risco, ou pode ser um risco, no futuro do esporte dos times pequenos. Então, Eu acho que eu a acabei de Superliga entender por Europeia, que você está defendendo isso. eu não estou E defendendo como nada. o time não tô defendendo pequeno do nada. Brasil, você tem medo de ficar excluído. Faz todo sentido. Pior que eu vou te falar, eu pensei nesse ponto de vista, quando eu falo assim, eu falei, cara, legal, pô, ia ser um jeito do Botafogo não cair nunca mais. Só que eu falei assim, cara, mas, pô, não é Não a jogando parada, mais, não é o né? espírito esportivo, não é o... Vai só não ficar jogar mais, estagnado lá embaixo, né? Não, daqui a pouco Deixa não eu cai mais porque nem sobe mais, então não tem nem como cair. Deixa eu trazer um elementozinho Fala aí. na conversa que vocês estavam colocando aí, que eu acho que pode ter um pouco a ver. Fala aí. Pela ótica assim, da economia, você tem uma questão chamada assim, os custos de transação. E é o que eu tenho observado alguns tipos de mercado atuarem. Não o mercado, vou colocar assim, de entretenimento de modo geral, onde o esporte de alto nível, de alto rendimento está inserido, que é o caso do futebol, e a gente vê o mesmo fenômeno acontecer, por exemplo, na indústria, mercado editorial, com a concentração de grandes players, assim chamados no mercado, na indústria, no segmento da distribuição, do grande varejo, a Amazon virou o case clássico disso aí, Sim. e a gente tem visto isso no mercado audiovisual constantemente. Daqui a pouco acabou a TV a cabo. Cada um está colocando o seu stream, o seu Belo ponto de play vista. da vida. Sim. Eu acho que isso... e aqui no Brasil, a gente no futebol já começou a ver isso, de várias facetas. A própria... o Flamengo pegou, sei lá, Flá um TV. expoente nisso aí. A Flá A TV... gente- Não, Sim. só para pontuar. Então, e essa questão de você passar a negociar os direitos de transmissão de forma individual, e você começa a debater até que ponto o time, por ser grande, o time por ter maior torcida, ele vai ter uma receita, um faturamento, enfim, maior do que os demais, ver se vai ser dividido de forma igualitária ou não, onde repercutiu nessa tentativa meio mequetrefe, talvez mais para chamar atenção, que foi essa ideia inicial da Liga Europa.
Mas assim, a bombinha tá lançada. Ô, Não deu Vitor, certo agora. Vai, fala aí. tu concorda? Não sei, aí você vai ter uma noção maior. Esse movimento, esse blefe que eu falei da Liga Europa, de mostrar o poder dos clubes em cima da Champions League, dá pra gente comparar com o movimento que o Flamengo fez em cima da Globo, de tentar sair do pay-per-view e mostrar o poder do clube contra a Globo? Guardadas as devidas proporções, né? Não dá Sim. para comparar o mercado brasileiro com o europeu, mas certamente o Flamengo faz o primeiro movimento de clube, eu digo até mais, de clube latino-americano, que você não tem esse outro movimento em clubes das Américas, para tentar se destacar nesse formato. Campeonato Carioca, o que aconteceu? Acabou. Ninguém vê mais Campeonato Carioca. Quem aí pode contar no dedo? Você conhece alguém, talvez vocês, pela questão profissional, pode ser, enfim, que assinou a TV Ferge, assinou a TV, a Flá TV, a Botafogo TV, Flu TV, Vasco TV. Então, assim, aí você sempre tem discussões, né? Isso é uma questão de momento, a deterioração dos campeonatos estaduais já acontece há mais tempo, a gente sabe disso. Aí, todo ano se discute formato, Taça Rio agora virou torneio de sei lá o quê, que Sim, sim. o Botafogo vai perder, por sinal, né? Não, esse a gente não comenta. Vai perder, óbvio. O que acontece, cara? Eu acho o seguinte, alguns desses movimentos, assim, eles foram feitos voltados nessa briga clube-instituição, clube e federação. Só que aí quem fica de lado, quem fica fora dessa briga e só esperando ver qual é o resultado, é o público. E o nosso título do programa hoje seria: o futebol é para quem? Entendeu? Então, na verdade, eu vejo o futebol como futebol sempre para o público. Quando os clubes fazem esse movimento de sair da televisão aberta, pelo menos da Globo, que é a maior distribuidora, e ir para o programa fechado dele e cobrar dos torcedores além disso, eu fui procurar o pacote da TV Botafogo, é caro. Eu poderia muito bem estar vendo o jogo de graça na Globo. E é caro o pacote, não é... Então, Pedrão, eles não cumpriram o que eles prometeram. Eles afastaram do grande público o campeonato, o próprio clube. Mas nesse caso tem uma pequena diferença nessa comparação. Quer dizer, tem N diferenças, mas uma delas é que quando a gente fala de Flamengo, a gente está falando que o Flamengo criou a própria marca, né? O Flamengo tem um público muito grande interessado em assistir. Então, diferente do que acontece lá na Europa, quando a gente quer que certos clubes fiquem só eles disputando uma competição por causa do dinheiro investido, eles podem afastar times bem populosos, digamos assim, bem com bastante fãs, bastante número de fãs. Quando a gente fala isso pro Campeonato Carioca, não é verdade, porque assim, o Bangu, que deve ser o time mais popular dentre os pequenos, tirando o Botafogo, acho que o Bangu fica um pouco à frente do Botafogo, todos os outros, eles estão nos 4 grandes times brasileiros, entendeu? Então, desculpa, cariocas. Então a gente não está delimitando o futebol para poucos, a gente está tirando, na verdade é uma minoria que torce para os times pequenos. Quando a gente fala isso do mercado europeu, a gente está falando do quem torce para o Sevilha, que é um time com bastante torcedor. A gente está falando deixa eu ver, do Juventus não, da Roma, que é um time com muito torcedor, toda a capital italiana torce para Roma, ou para Lazio. Então é diferente, assim, a gente está falando de pequenas partes dentro de um mesmo estado. Lá a gente está falando de um estado por completo. Que vai ficar de fora. A gente pode regionalizar isso, mas uma coisa que me preocupa muito nesse movimento que aconteceu na Europa, mas acontece, eu acho que em vários locais, se você parar para analisar, é que quando um clube, uma agremiação se desgarra muito das outras, ela enfraquece o campeonato em si. Porque vira aquela coisa monótona, de que ele vira imbatível. Né? Ou então assim, às vezes eu vou contratar o jogador de tal clube para enfraquecer o clube, mesmo que o cara não jogue no meu. Na Alemanha aconteceu isso com o Bayern, né? O Borussia ainda chegou a fazer tipo um golfinho, né? Parecia fazer uma graça e voltava, porque o Bayern ia lá e pegava todo mundo. O Flamengo e o Palmeiras hoje, se você reparar, praticamente não existe mais rivalidade. A rivalidade do Flamengo no Rio de Janeiro hoje é mais histórica, porque técnica mesmo é difícil. Você vê os clubes, até o Vasco recentemente ganhou do Flamengo, mas a sensação que dá é que o cara tem que dar a vida para conseguir ganhar. Sim. Né? Enquanto o futebol permite marcha... Exato. E, aliás, essa é uma graça do futebol. E eu cheguei a comentar na live que caiu agora em relação à torcida, né? Que eu acho que essa Europa Liga poderia fazer um efeito rebote. Né?
de repente fazer os torcedores dos clubes menores se aproximarem mais ainda e tentarem fortalecer de alguma forma o projeto deles próprios, né? Sim, A liga que restaria a eles, né? Sei lá, imagina o Campeonato Espanhol sem o Atlético de Madrid, sem o Barcelona e sem o Real. Porque provavelmente haveria uma punição da federação e eles não jogariam, talvez. Ficaria um campeonato completamente equilibrado. Se você pensar friamente, Sevilha, Vila Real poderiam disparar lá e ficar ali no equilíbrio. Como talvez, a comparação da Libertadores com a Sul-Americana. A Sul-Americana é um campeonato disputado, é um campeonato legal de assistir, tem um formato maneiro. Mas é recente isso, mas é recente. Sim, eu tô falando só que assim, não é porque são os principais times que o campeonato vai ser chato. A grande questão é por que eles morreriam? Esses clubes pequenos morreriam. Porque da forma que a Liga Europa foi apresentada, era por ter 3 vezes acima o valor da Champions League que aqueles clubes receberiam. E os clubes seriam sempre os mesmos recebendo aqueles valores. Então, seria uma disparidade financeira muito grande. Então, até ter um jogador ou outro jogador que consiga fazer uma graça, os clubes pequenos não teriam mais chance nenhuma. Mas, na verdade, seriam aqueles 12 primeiros, né? Porque são 12 fundadores e mais 8 que iriam esporadicamente participar, né? Aí, dependendo de mérito, algum esquema de torneio lá, eu não sei bem, não estava muito bem definido isso. Acho que até o Flamengo foi convidado, né, para participar também, assim, esporadicamente. Aí, né, Flamengo, Boca e River, né, aqui na América do Sul. Sim. Cara, mas esse papo sobre a Sul-Americana é interessante porque é o dinheiro num efeito, num outro papel, porque a Sul-Americana era completamente boicotada, porque era aquele prêmio de consolação frente à Libertadores, aí depois que botaram um grande prêmio pro campeão, aí ele começou a ser disputado. Eu acho que o primeiro campeão brasileiro foi recente, cara, da Sul-Americana. Isso acontece com a Copa do Brasil hoje. O prêmio da Copa do Brasil hoje é bem maior. E por isso o campeonato se tornou bem mais interessante. Faz o TED aí, CBF. Pois é. Virou clássico, né? Bordãozinho clássico. Pois é, mas é isso. Mas você vê, por exemplo, esse ano, a Copa do Brasil, eles voltaram a colocar os clubes que estavam na Libertadores numa fase anterior às oitavas de final. Sim. Porque talvez tivesse percebido que o pequeno não chega mais. Você já coloca a turma que está na Libertadores já na oitava de final, o Flamengo não foi mais jogar no Nordeste, no Norte, que era atração, que movimentava a cidade, audiência, tudo mais, enfim. E também ajudava a você a aumentar a capilaridade da tua torcida. Isso também é um outro fator. Porque só ficar jogando aqui na tua bolha, no teu Rio de Janeiro, no teu São Paulo, você vai ficar te realimentando para cá. Então você também rodar o Brasil atrás da tua torcida tem, eu acho que também um aspecto bem interessante. Você imagina, Botafogo, sabe, a torcida do Botafogo tem em Brasília, que é bastante numerosa, até mesmo no Nordeste, embora o pessoal diz que quando passou de Volta Redonda, ninguém mais sabe o que é Botafogo. Então, deixa piada, eu posso fazer a piada que quiser, sou eu que edito o áudio depois, vai sair tudo. Então tá bom. Cara, uma coisa que a gente estava conversando agora é que na época que teve a instalação da Lei Pelé, o jogador ele era propriedade do clube, né? Era meio que um passe, né? Que o clube tinha e muitas vezes falava que era escravo. E quando saiu a Lei Pelé, meio que se introduziu o empresário no futebol. E aí começou essa parte do dinheiro a falar muito mais alto. E isso vem como uma bola de neve, né? Porque antes a gente falava só das transações entre os jogadores e agora já está começando a querer formar esse núcleo, essa bolha, né? A questão que eu penso assim, a gente pode comparar essa Superliga, por exemplo, com muita gente estava comparando com a NBA, né? Que são aqueles clubes e aí os clubes vão tentar ter alguma forma de equilíbrio e tal. Só que a NBA ela já vem de uma construção de muito tempo, né? E ela tem integração com universidades americanas, com a formação do atleta. Eu não sei muito bem se a Superliga chegou a planejar alguma coisa disso, nem sei se vocês ouviram alguma coisa sobre isso. Alguém chegou a ouvir alguma coisa sobre isso? Eu acho que a grande diferença... Era só o jogo pelo dinheiro? Acho que eles sabiam que não ia pra frente. Acho que eles sempre souberam que não ia pra frente. Pra mim foi uma super jogada. A torcida dos próprios times nunca foi a favor. Nunca foi posta a votação. Eu acho realmente que nunca pensaram que realmente passaria daquilo. O grande susto foi a quantidade de clubes que aceitou participar. Esse foi o grande susto para a FIFA. Mas embora também tenha um recado nisso, que os clubes da Alemanha,
não participaram. Você não teria como deixar de fora um Bayern de Munique da vida. Exatamente. É uma questão até de, enfim, Mas tradição entraria do naqueles futebol. convidados. Entraria nos convidados. Mas ele não fazia parte. O que eu imagino? Aqui a gente está, sei lá, pensando que o Bayern foi consultado, não quis fazer parte. Já se imaginava que essa coisa talvez não fosse para frente. Eu também não imagino que se eles tivessem uma expectativa que aquilo iria se concretizar, que o Bayern de Munique ia ficar fora, ou ia ficar de stand-by numa lista ali, esperando alguma coisa. É porque eu acho que configurou de fato, é só, vamos jogar bombinha para agitar o mercado e ver o que acontece. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ver os fatores que cada clube usou para negar. Porque tem muito clube pagando de bonzinho, de que não vai participar porque eu sou contra isso. E, na real, os fatores que fazem com que ele não aceite essa participação são fatores também financeiros. Por exemplo, o próprio PSG, que não participou, mas o principal patrocinador do PSG hoje, acho que é o Qatar Airways, não é? Na qual é ligado à FIFA e vai ter a Copa do Mundo em breve. Então, o PSG não deixou de participar por causa do dinheiro, porque acha que isso não vai ser legal para os clubes pequenos, porque ele faz esse mesmo movimento na própria França. O movimento de superclube, ele já faz. Não é por causa do... Ele está pagando de bonzinho agora, vários clubes que não aceitaram estão pagando de bonzinho, mas que na real não são. Então a gente tem que ver isso também. Não existe almoço de graça, galera. Tá todo mundo atrás do seu dinheiro. Não necessariamente no mesmo pote, mas ele tá ali, ele quer junto da FIFA. Ponto. Sim. Mas até onde isso vai ser benéfico para o esporte? Porque eu acho que tem que haver um limite. O que eu até coloquei aqui numa interação que a gente fez antes do programa, sobre quantas pessoas consideram que o esporte ele é um reflexo da sociedade. Tá? Isso que o Vitor trouxe para a gente sobre as plataformas de streaming, ou as grandes empresas como a Amazon, o quanto que o esporte está refletindo para a gente o que acontece na sociedade. E 100% das pessoas acham que o esporte reflete. 100% das pessoas comentaram, que interagiram com a gente, acham o esporte um reflexo da sociedade. Então, aí depois eu perguntei sobre o quanto que esse superclube, esse movimento seria benéfico. E ficou dividido em 50%, 50%, de pessoas que acham que o capitalismo selvagem é positivo para o esporte, esse superclube seria algo positivo para o esporte, e 50% acha que seria algo maléfico, que seria ruim para o futuro do esporte, em diversos fatores. Olha só, a gente tem o Thiagão falando aí, se quiser eu apresento o André antes para falar do Manchester United. Esse cara aí, ele é gêmeo, e o André sabe muito sobre... Mas ele também sabe, ele tá tímido, mas pode lançar aí, Thiagão. Fala tudo que você quiser, fala sobre o Manchester, se quiser participar aqui, seja bem-vindo. E só concluindo o que você falou, ô Pedrão, eu acho que a galera votou não só pensando que o capitalismo é positivo, mas entendendo que é um curso natural das coisas, entendeu? Que assim, não é que estou apoiando, mas é que é como as coisas acontecem, igual quando a gente ficava discutindo antes que o bom jogador brasileiro vai para a Europa. Tem certas coisas que a gente não tem muito como lutar contra, sabe? Teve uma época, agora o Flamengo ainda consegue segurar alguns jogadores, mas você olhar um pouquinho para trás, coisa pouca, o jogador aparecia aqui, mete o pé, aparecia aqui, mete o pé. É lógico, o sonho parou de ser seleção e passou a ser lá fora, quando lá fora pagava muito melhor, dava muito mais retorno do que jogar na seleção. Isso não adianta lutar contra, é como as coisas são, sabe? Sim, mas aí tem todo o papel da mídia em relação a isso também, né? Desculpa, eu te interrompi, cara, mas tem todo o papel da mídia de construção disso, né? Você, quando pega um videogame, você agora, recentemente, começa a ver clubes brasileiros. Mesmo assim, raros são os que estão licenciados. Então, assim, cara, o garoto, novinho, ele começa a jogar, ele começa a vivenciar aquilo, ele não tem contato com os jogadores. Hoje em dia, para você ir no estádio, é muito mais difícil do que era antes. Que agora tem a questão do sócio-torcedor, não é tão simples você conseguir comprar um ingresso, uma coisa... É um pouco mais complicado o acesso aos jogadores, parece que é um negócio inatingível, né? Essa construção ela vem fazendo e vem dificultando cada vez mais o contato com o atleta, ele vai ficando cada vez mais distante do público. E aí, ir para a Europa ou ficar distante do Brasil, tanto faz, entendeu? Sim. Mas fala aí. Vitão, quero dar uma... Não, dentro dessa ótica, vai chamar engrenagem, né? E dificilmente você remove ali algum elemento, alguma peça,
porque tá tudo, acho que assim, muito bem, muito relacionado. A gente, pô, acho que todo mundo aqui frequentou Maracanã desde criança, e a Sim. gente lembra da geral. Pegamos pouco tempo, claro, mas a gente lembra de geral, a gente tomou xixi na cabeça e tal. Era legal? Não era legal, mas era geral, era aquela coisa. Nem na geral, às vezes na cadeira de baixo mesmo a gente tomava, porque a galera da arquibancada jogava aquilo lá. Sim. E nossos pais, quando a gente ia, era criança, a gente ia na arquibancada, que era organizada, confusão, não sei o quê. A gente sempre ia na cadeira ali, em tese numerada. Mas para você sustentar toda essa engrenagem, movimentar o futebol, realmente tem esse reflexo de aumento de preço e o pessoal gosta de usar esse termo assim, né? Elitização do futebol, ou né, um reducionismo de quem, enfim, futebol, é claro que ele, digamos, é o esporte mais popular que se tem no mundo e cresceu justamente por ser popular. Você poder colocar ali, 22 pessoas jogando ao mesmo tempo, né? Então, assim, Ele é popular, mas nasceu elitizado, né? Então, também nasce elitizado, exatamente. mas ele se populariza quando você, na história do futebol, dá essa abertura, permite o operário jogar, enfim, começa essa questão. Mas hoje em dia é um movimento sem volta. Essa coisa assim, eu acho que também não dá para sustentar uma coisa romântica e que vai se voltar aos Geraldinos e Arquibaldos. Eu acho que isso aí também está para mim está ponto superado. Sim, eu acho que o futebol ele caminha, a gente anda na direção oposta do que fez o futebol ser algo o que ele é hoje. O futebol ele nasceu elitizado, ele virou o futebol por causa da popularização dele, né? Os esportes, quando ele vem para o Brasil, eles vêm sempre na forma dele. A gente já discutiu isso aqui diversas vezes, que hoje qualquer atleta ele vem de clubes. Dificilmente ele vem de projetos sociais, assim, são poucos que vêm desse... Normalmente o esporte ele é elitizado. A gente vê esse movimento que o Vitor falou de liberar os funcionários das empresas a jogar o futebol naquela série que é imperdível, que é o English Game, tem na Netflix. E ela é bem clara esse movimento, né? E por que o futebol é um esporte para o público pobre? Por que o futebol é popular para essa galera? Por um simples quesito. A bola do futebol não precisa quicar. Você não precisa de nada para jogar futebol. Você precisa de uma bolinha amassada de papel e 2 havaianas, entendeu? O futebol ele é simples de jogar, ele é fácil de jogar. O futebol é muito mais fácil de jogar do que basquete, do que vôlei. Então, ele é atrativo por causa dessa facilidade. Você não precisa ter uma quadra, você não precisa ter um material, você não precisa ter nada, você só precisa daquilo ali, ele é muito lúdico. Então, quando o futebol ele conquista esse público, aí sim a gente tem o boom do esporte. E hoje a gente vai no caminho em direção oposta. Você vai acabando com os clubes de base, que foram os clubes que realmente divulgaram e difundiram o futebol. Você vai acabando vai dificultando o acesso aos estádios. Copa do Mundo, Olimpíada, cara, quem foi ver? Quantos jogos vocês foram ver? Entendeu? Bom, mas Vitão, cara, quer fazer mais um outro comentário? Acho que tem outro pedido de gente para entrar aqui. Mandar um abraço aí, exatamente. Valeu Valeu, meu camarada. Obrigado aí pela participação. Aí. Seja bem-vindo sempre. Aí. Valeu. Valeu, pessoal. Sucesso. Falou, tchau. Valeu. Cabelo, tô que nem você. Quem é que vai entrar agora aí? Tem um pedido aqui. Deixa eu ver. Tinha um pedido aqui, acho que pulou fora. Deixa eu falar uma coisa enquanto você vai vendo aí. Que a gente falou sobre o brasileiro. Fala. Não, pode falar. Eu ia falar que o Lucas está assistindo e o professor de história podia dar um papo nesse... eu falei pra ele, pô. Nesse quesito da história com a gente. Mandar uma mensagem pra ele aqui ao vivaço. Pressão. Mas aí, a gente falou sobre o Campeonato Brasileiro e eu acho interessante porque se você olha só os últimos campeões brasileiros, você vai ver que já rola uma hegemonia. Flamengo e Palmeiras realmente ali se destacando, né? E Corinthians aparecendo também. Aí ele aí, ó. Eu já ia te mandar mensagem no WhatsApp, rapaz. Aparece aí, a gente quer ouvir a tua opinião. Sabe muito. Então, a gente já percebe uma tendência. Tem o Corinthians ali no meio, que também aparece muito por causa da força da torcida, que é numerosa, que assim como o Flamengo faz a própria marca Corinthians ser uma marca muito importante. Mas quando a gente olha para um panorama mais geral, englobando ali Libertadores, campeonatos estaduais, a gente vê que essa hegemonia é ainda maior, cara. É impressionante, assim.
como o Flamengo, por exemplo, vem disputando pelo menos todas as competições, o Palmeiras vem disputando todas as competições, o Palmeiras chegou na final da Libertadores, o Palmeiras, quando não ganhou o Brasileiro, ficou em segundo lugar, ficou em terceiro lugar. É impressionante, assim. E, Thiagão, Fala, consegue ouvir? todo mundo te ouvindo, rapaz. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Esse é o cara do Manchester. Ele é o cara que eu falei que eu discuto, porque ele ama futebol europeu e eu falo que futebol europeu é um saco, porque não tem por que torcer para esses times milionários. Não, se a do Manchester tá feliz hoje, né? Classificou. Tá aí. Cara, então, a torcida do Manchester tá puta, né? Porque domingo o jogo não teve jogo, né? Teve um gol de voleio que não valeu, né? Do torcedor que invadiu. Foi a melhor parte do dia. Teve isso, gente. Eu O não cara vejo, invadiu e não fez consigo gol, ver eu também não nunca. vi. Só você vê esse negócio aqui, Thiagão. Aí, só que assim, vamos lá. O Manchester tem um problema muito antigo. E a Superliga foi um estopim que o Gary Neville trouxe à tona. Gary Neville é jogador, lenda, que virou jornalista do Sky Sport. Se eu não me engano, é Sky Sport. Ele foi o primeiro cara a bater. Ó, sair de Superliga não vai dar certo, isso é contra a cultura do futebol. Começou a meter pau. E aí, pô, o torcedor já tá com uma raiva de década, porque 2005, se eu não me engano, a família Glazer, uma família americana, dona do Tampa Bay Buccaneers, que acabou de ganhar, comprou o Manchester, mas comprou fazendo empréstimo com o nome do clube. Então, eles nunca gastaram R$1. Que beleza, hein? E o clube ganha uma grana do cacete. E aí o que acontece? Já dali começou aquela guerra com o torcedor. O torcedor falou, pô, o cara tá comprando, mas não tá gastando pra comprar. É tipo, Isso é um fato melhor interessante, Thiagão. Só te interromper rápido, que quando a gente discute sobre o Campeonato Brasileiro permitir, né, os brasileiros permitirem que tenham dono, a gente não leva em consideração que não necessariamente os interesses desse dono vai bater com o do torcedor. Exatamente. Exato. E o campeonato alemão, deixa bem claro que a ideia que eles estão tentando trazer para a Inglaterra é você não tem mais de 50% e um, né? 50% mais um, né? 50 e um, que é o que você é majoritário. Então a camisa que teve muito no domingo era relacionada a isso do Manchester. Então a galera tá querendo a cabeça deles de qualquer jeito. E na Alemanha, ele até pegou esse dado. O Bayern de Munique, por exemplo, uma parte dele é da Audi, outra parte, muito baixo, também da Aliança, outra, acho que não lembro qual era o outro, mas tinha um outro dono também. E eles, tranquilamente, não tem nenhum problema lá. Aí alguém falou, aí o Red Bull. O Red Bull é um outro caso, assim como o Bayer Leverkusen, que leva o nome da empresa farmacêutica, ele é uma coisa que está dentro da regra alemã, que você tem que estar lá 10, 20 anos, é uma lealdade que o time tem que estar para depois virar Red Bull, porque é RB Leipzig, hoje é RB Leipzig, mas amanhã, né, quando bater lá 10, 20 anos, eles vão poder virar Red Bull. E isso é uma coisa legal. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil, o Figueirense foi comprado, não sei se vocês sabem desse caso. E o Figueirense, o cara faliu, mas faliu foi assim, tá lá Brasil, faliu, falou assim, falou, valeu, deixou Elano apanhando para torcedor no meio da pandemia, que era o treinador, os jogadores apanharam, e aí falou, valeu, aí, pô, você foi feio demais, né? Imagina o que acontecesse com o Flamengo e Corinthians. O cara falou assim, falou, valeu, eu tive no Corinthians, velho, mas sim. A gente comentou sobre isso. Ele é corintiano, inclusive. Não, a gente estava comentando sobre essas parcerias que não deram certo, né? Porque teve o Parmalat, que deu muito certo no Palmeiras. Depois também teve um problema lá, parece. Que a Parmalat, se não me engano, chegou a quase falência. O Parma faliu. O Parma foi para a quarta divisão do italiano. Exatamente. Aqui no Brasil a gente teve a ISL no Flamengo, que foi um modelo de gestão horroroso para o Flamengo, largou uma dívida imensa lá. Nem sei como ficou, teve gente presa depois, aquele Edmundo Santos Silva, não sei que fim tomou, mas foi um modelo de gestão horroroso para o Flamengo, né? Porque foi na época que estava todo mundo prometendo várias coisas, que o cara ia chegar e ia botar um dinheiro danado no Flamengo, e acabou que deu uma merda danada, generalizada. Gente presa no Flamengo é algo corriqueiro, realmente. E o outro corintiano tá rindo. Eu tô aqui cercado com medo do meu telefone sumir, velho. Eu sou falando mal lavado. Já caí, filho. Já caí. O Botafogo até caiu a SA, né? O Botafogo tentou virar uma empresa. É verdade, a gente não podia ter sabe.
O Diego até sabe, a minha brincadeira é, tudo bem, tem 9 pessoas, isso aí nunca vai explodir, mas a minha brincadeira é, quer vender o Botafogo? Faz o seguinte, transforma o Engenhão no Mega Guanabara, que vai lotar. Imagina, aniversário de Guanabara lotando em vez de ser Engenhão. Volta pro Caio Martins, Olha, a chance é bem maior. A chance de lotar é bem maior. Mas, cara, vou te falar que é aquilo que você falou, de quando entra um grande dono do clube, ou quando entra uma grande empresa, ele tem um pensamento diferente do que a torcida deseja. E isso aconteceu com o Botafogo, quando o Botafogo pegou o Engenhão. Eu sou um torcedor que eu era meio contra o Botafogo pegar o Engenhão. Porque eu acho que realmente a gente tem que ter cabeça boa para entender essas coisas. É um estádio que, sabendo gerir, ele poderia ter dado muitos lucros. O Botafogo, sabendo lidar e botar eventos e outras coisas mais para gerar dinheiro, poderia sim. Mas em questão de torcida, a gente sabe que o Botafogo não vai lotar todos os jogos, como o Flamengo lota o Maracanã, botando 60, 70 mil sempre. O Botafogo tem uma média de público de 20 a 30 mil. A média porque o futebol não é correspondente, né? Sim. Sim. Atualmente, não, a gente passou por um período. Não, a gente passou por um período muito bom, que a gente lotou todos os jogos no Engenhão. A gente passou um período com o Seedorf, um período que a gente fez a Libertadores. Foi muito bom, isso não tem o que discutir. Mas, no todo, a nossa média de público é de 20 e 30 mil. Entendendo a arquitetura do Engenhão, você sabe que tem uma pista de atletismo em volta. Você afasta ainda mais a torcida do campo. Ou seja, eu achava que o Botafogo precisava de um caldeirão, como foi na época da Ilha, que o Botafogo pegou aquele campo da Ilha. Cara, o Flamengo pegou também. Sim, ele destruiu o campo da Ilha, né? Enfim, era um... Futebol americano que destruiu o campo da Ilha. Cara, não, mas presta atenção. Era um caldeirão que para o Botafogo botar 15, 20 mil pessoas fazia diferença na hora do jogo. Hoje o Botafogo bota 30 mil e é um efeito pequeno. Então, assim, aquilo que você falou, a empresa vai querer pegar e vai querer um grande estádio, ou vai no caminho diferente do que a torcida apoia, realmente é uma realidade. É uma realidade. Agora, olha só, eu acho interessante, só um minutinho. Quando a gente fala sobre ter um dono e a gente sempre pensa nos. Nossa, agora meu time vai ser aquele grande europeu. A gente esquece como é uma merda, quando o técnico, por exemplo, é envolvido com o jogador em questão de agenciamento. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. O cara pode não ter o mesmo interesse que o seu. Quem não teve isso aí? O técnico botando um cara que você sabe que é uma merda, porque você sabe que ele tem conchavo com isso. Às vezes é o que pode acontecer. Pois é. Agora, né, professor? Olha só, o Thiago comentou aqui o negócio agora do Botafogo SA, né? Lembrou bem. E o Parma, quando faliu na Itália, que você bem lembrou também, ele foi para a Série D, quarta divisão. Como é que ia ser? Porque o Botafogo agora, tem pouco tempo, divulgou uma dívida bilionária, né, com B. E aí ia ser o quê? Ia ser esse negócio que você falou aí, fali, valeu, um abraço, vou fazer o SA aqui, foda-se essa dívida aí. Como é que ia ser esse esquema? A visão aqui do Botafogo, dos times brasileiros, e como aconteceu com o Cruzeiro, é que tem o Profut, que ainda parece ser um projeto bebê, porque você vai lá e paga uma, deixa de pagar duas, paga uma, vira uma coisa tipo, vai jogando para frente. E lá na Itália, na Europa inteira, leva muito a sério isso de você não pagar. Tipo, liga uma credora, e até briga disso. O Florentino Pérez, pegando no tema, ele fica puto, porque o dinheiro do Real Madrid está indo para outras pessoas, está indo para a UEFA. A UEFA, como o André tinha falado outro dia comigo, cadê a transparência da UEFA? UEFA e FIFA teve um monte de cara preso. Os jogadores estavam querendo boicotar a Copa do Mundo do Qatar porque teve trabalho escravo, teve gente morrendo. Sim. E o mais legal tem o lado bom e o lado ruim da Superliga. O lado bom você vê ainda a questão nacional. Na Inglaterra, a galera tem essa paixão. Você não vê reclamação, por exemplo, na Espanha. Ninguém comentou isso, mas o Barcelona, ele não se sente espanhol. Ele é catalão. Catalão. E todo mundo ali, a maioria é Barcelona. O Barcelona falou, a gente ainda apoia a Superliga. Porque para eles, o Barcelona vai virar uma representação da Catalunha. É uma representação um campeonato de seleção ali. E eles são tipo uma coisa assim, a Espanha já foi para mim, eu quero jogar uma coisa mundial para mostrar como se fosse a Catalunha meu país. E o Real Madrid pegou uma ideia de tipo, vamos pegar uma ideia de NFL, NBA e vamos transformar. O problema é como o cara falou, ninguém vai ser rebaixado, ninguém vai nunca perder, porque nos Estados Unidos é normal, não existe rebaixamento. Mas já foi criado assim. Já foi criado assim, né? Você fala para um brasileiro, nossa, o Cleveland Browns perdia todos os campeonatos, ficava em último. Até foi para o André, nossa,
era para ser vendido para um time do Avaí, que era uma porcaria. Até o Avaí ia ser melhor. Uhum. O time mexicano tentou comprar, inglês tentou comprar, não o Browns em si, mas tentou comprar algum time para participar, porque falou, pô, dá para ser melhor do que o Browns. Eu tô brincando com o Browns, porque o Browns é uma porcaria, fica em Ohio. Mas hoje tá jogando melhor, tá? Percebemos. Mas não cai, tipo, não tem uma segunda divisão. E o mais bizarro é, o futebol mudou o jeito americano. O futebol tem segunda divisão. Sim, E ninguém sim. nunca falou isso, o soccer, né? Tem segunda divisão. Isso é uma coisa Inclusive, o mais bizarra. futebol nos Estados Unidos já funciona assim. Eles são diferentes competições dentro de um mesmo esporte, mas ele não tem primeira, segunda e terceira divisão. São competições Sim. diferentes. O clube daqui não disputa com o clube daqui. Nunca. Cara, o Uma americano, coisa ele legal pra tentou, vocês verem o é do americano futebol, tentou coisa criar legal pra uma vocês liga, né? verem depois. A La Liga. Não, A La Liga. eu lembro que há um tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar Thiago, disso, tem que um eu lembro espelho bem. atrás de você, apareceu alguém igual a você ali atrás. É, Com a camisa de qual time? mas, Manchester. olha só, a Major League Soccer, cara, ela, quando começou, o americano ele gosta muito de criar as próprias regras, né? Na NBA, assim, você tem um garrafão maior, mais tempo de jogo e tal. Eu lembro que a Major League não tinha empate e tinha aquele shootout, né? No meio de campo, que o cara tinha que dar 3 toques. Aquilo era maravilhoso. Sério, só que assim, legal. a FIFA não Eles são bons de reconhecia aquilo. marketing. Não, e olha Sim. só, o futebol não vingou lá dessa maneira. Eles tiveram que adaptar. Era aquela bola colorida que vendia no mercado aqui, sabe? Aquela, vocês lembram? Sim. Que você Não batia, lembro fazia disso, que não. tem, Sim. tipo dentão O de leite. futebol- Bola, porra. O futebol foi O vingar nos craque lá, Estados Unidos. o craque lá era aquele equatoriano. Esqueci o nome do cara agora. O Valderrama foi jogar lá. Sim. O Mas futebol era então, maravilhoso isso. lá. Só que eles Por que tentaram que- fazer esse formato de liga estilo NBA, que era vinculado às Sim. universidades. E aquilo O não mais vingou o importante, futebol. E tinha um tempo, como eu acho que é o futsal, o tempo dele vai diminuindo, não vai aumentando. Acho que até hoje eles têm essa ideia. Exatamente, exatamente. tinha Ele isso. vai colocando, vai diminuindo e postando pra galera. E para eles, se você fala assim para o americano, o que você acha que deveria mudar no futebol? E já até comentei com o André sobre isso. Cara, para eles, talvez eles falariam assim, para mais o futebol. Saiu a bola para o tempo. Eles querem uma coisa corrida. Por exemplo, você pega o rugby ele é totalmente jogado, tipo, tempo correndo, mas tu vê Futebol o cara americano morrendo. também. Sim. Sim. Mas futebol americano, o cara para, aí você vê mais impacto. Você vê mais. Até o cara fala assim, a porrada parece ser maior. Mas o jogo, aqueles momentos do jogo, pra mim, são melhores. O rugby, você espera muita coisa. Tipo, fica é igual jogo de futebol feio, tipo Sim. Botafogo, Corinthians, que fica aquele chute na minhoca, fica jogando do outro lado. O Botafogo, rugby né? também. Sim. Vai lá pra trás, tu fica assim, cara, que chato. Por exemplo, até um amigo meu falou, o Carille futebol, o Carille. Até falei pro André, era uma coisa chata de ver. Era uma bola e acabou, seguro, fecha a casinha. Era 5 zagueiros, praticamente. Feio. Campeonato holandês. O Lucas. Sempre visa mudar. Se vocês verem isso, eles queriam 10 medidas. Tá ouvindo, galera? Sim, pode falar. manda aí. 10 medidas de regras que queriam mudar para melhorar o futebol. Os clubes belgas, que não têm muita visibilidade, estão fazendo fusão para entrar no campeonato holandês. Aham. Isso é muito legal. O futebol demora muito para mudar a regra. E o campeonato holandês está se propondo a ser um teste para mudar essas regras. Tá Sim. bem legal. Eu até citei uma vez no nosso programa sobre Olimpíadas, eu citei sobre essa mudança que o judô faz muito. Todo ano tem mudança de regra para adaptar para o público da televisão, para ficar algo mais acessível. O judô faz muito isso. Isso que eu até comentei nesse programa, quem ainda não assistiu, vai lá assistir. Acho que o Lucas falou aqui uma coisa sobre esse Sociedade processo, americana. né? Ele falou que tem muito a ver com a sociedade americana. Não sei se o Lucas quer entrar para falar alguma coisa, mas realmente, time is money, né? Tipo, a participação. Você vê que até o próprio tempo parado no futebol americano não é parado. Ele é o momento que mais se ganha dinheiro. Por isso que o futebol Exatamente. americano para tanto. Isso eu acho que o futebol Exatamente. tinha que aprender muito. A gente Mas falou sobre eles isso também no sabem programa fazer, sobre eles VAR. sabem fazer o entretenimento, né, cara? Se você for Exatamente. avaliar qualquer coisa que o americano faz, muito voltado para o entretenimento daquilo ali. O intervalo Você viu o VAR? deles é um momento de chamariz, né? Eu fui no jogo do 49ers. Fui com o André e tem um tempo já. O 49ers estava numa
fase muito feia, tava tipo o Cleveland Browns mesmo. E aí fui com ele ver contra o Los Angeles Rams. Acho que já era o primeiro ano no Los Angeles Rams. Pô, cara, quando para o jogo, você tem rifa, você tem várias coisas, tem muita coisa movimentando ao mesmo tempo. É um E se você evento. fala assim, eu vou levantar ali para comer, cara, é 1000 opções. Você vê, tipo, comida mexicana, hambúrguer, cachorro-quente, e, tipo, e é uma galera até gorda, e quando você vai antes do jogo, o pré-jogo, tem churrasco pra caramba. Eu achava que era brincadeira. Eu falei, não, é Sim, um ou dois sim. churrascos. Não, vai fazer um churrasco, ele É um até te evento o dia chama. inteiro. Bem, Ele a deixa gente, no a gente vai terminar, a gente vai caramba. terminar a participação dos gêmeos com esse ataque gordofóbico, já incluindo o nosso Pô, eu papo tô para a gordo, próxima pô. semana, Filho da que é puta. justamente sobre Olha isso. distúrbio de imagem. Vai falar que Cara, agora eu tô brigadão ladrão pela pó, corintiano participação. ladrão pó. Viu? Valeu, galera. Valeu. Valeu, Brigadão. cara. Vamos botar o Obrigado, Lucas hein? aqui que o Não, nosso valeu, tempo. Dedé, obrigado. Sabe que o nosso tempo tá Valeu. acabando. Nosso amigo Lucas quer dar uma palavra aqui com a gente. Vamos rapidinho, que o nosso É, tempo já tá estourando já, né? isso, já A tá gente estourando, cara. reentrou, lembrem-se disso. Sim, sim. A gente saiu e Tem mais acabou entrando de novo. no máximo aí mais 10 minutos, eu acho. 10 Agora também minutinhos no tendo máximo. Vamos tô lá, bota aceitando o cara Vamos aqui. aí. lá, a gente faz Vamos o dar. encerramento aí. Eu queria fazer uma pergunta pro Lucas. Ele falou sobre essa parte da Da comparação. sociedade. Aí Ih, ele olha aí. lá. Aí, galera. Mais um Fala, cara, flamenguista, Pedro. tranquilo? Hoje não é teu dia. Saudações Gente, rubro-negras. tô acostumado com isso, sem problema não. Pô, Tô cara, acostumado a antes ser de mais cercado. nada, deixa eu fazer o momento puxa-saquismo aqui. Pô, vou te falar, eu gosto de vocês pra caralho. Não pode falar palavrão, né? Desculpa, Pode. Que falei. isso? Pode? Vai, Meu, porra, pode pra só quem caralho. Vou falar, briga, cara, só quem na briga é meu moral. pai. Tô sempre vendo a academia de quinta. Sem brincadeira, o conteúdo de vocês é Porra, muito meu irmão. bom. É muito Porra, bom, de obrigado, verdade. cara. É bom de Valeu verdade. mesmo. Muito Parabéns aí pelo obrigado, cara. Aproveito trabalho. Muito pra obrigado. Vou fazer o jabá reverso, porque o teu também é muito bom, meu amigo. Ah, valeu, mano. Faz o Sensacional. jabá, pode fazer. Sensacional, mesmo, mesmo. Muito bom, velho. Muito obrigado, gente. Ó, Pedrão, Mas fala Fala aí, o teu cara. arroba aí pra galera. pra falar que o que eu falo contigo lá na mentira ali, ó. Não, Novinho tô ali, ó. ligado que O não, pô. judoguinho ali, ó. Judoca. O cara é flamenguista, mas pelo menos é judoca também, pô. Aposentado, mas ainda posso Isso tentar aí. alguma coisa. Mas, cara, eu Aposentado por queria falar com aposentado, você. Pedrão também é. Dá teu pitaco aí, cara, nesse Deixa eu assunto. fazer uma Não, pergunta não. pra ele antes. Eu Tava queria só- guardando tua entrada aí já há um tempo, o pessoal falava aí, porque pô, vou tem- botar o Lucas pra falar. É porque eu acho que a visão, a gente ter o conceito histórico do futebol é muito importante. Não sei se foi o Vitor que comentou da parte do Maracanã. Cara, o Maracanã ele é super simbólico historicamente para a gente entender o processo de popularização do futebol. O Maracanã, não sei se o Lucas pode comentar mais disso aí, assim, como é que funcionou esse processo de popularização mesmo, sabe? E Aí depois a o gente chega processo nessa parte reverso, da- né? Não, E a gente tá mais nesse engraçado. processo reverso. Isso. Não, engraçado, era isso que eu ia comentar. Eu não sei quem. Eu confesso que eu peguei no meio do caminho, eu não sei se foi o Thiago ou o Vitor, alguém que começou a falar da popularização do futebol. É engraçado porque no caso do Brasil, não foi tão diferente assim, porque o futebol foi trazido para cá pela elite, né? E aí eu vou dar um relato pessoal meu. Eu na faculdade, eu estudei o Bangu. A minha monografia foi sobre o Bangu, a formação do clube. E se você só pegar o exemplo do Bangu para tentar deixar isso mais claro, o Bangu, cara, ele surge como um clube de fábrica. Na verdade, criaram um grupo de ingleses, chegou aqui, montou uma fábrica de tecido, a fábrica de tecido em Bangu, e aí eles queriam jogar futebol, né? E não tinha gente suficiente para jogar. Mas, cara, porra, vamos botar os operários então para jogar. E aí os operários começaram a jogar. Então, a ideia da popularização, ela de fato foi assim, começa com a elite trazendo, e foi perfeitamente o que vocês falaram. O futebol, ele é muito fácil de ser popularizado, porque qualquer um pode jogar. O Pedro falou muito bem, tu pega uma meia, bota no chão ali, um pauzinho de cada lado, você já tá jogando. Na época, quando o futebol começou a ganhar força aqui, ele nem era o esporte mais famoso, né? Você tinha o turf, que é aquela turf modalidade de pismo. Corrida de E cavalo. o turf, E o o turf corso. acontecia no Maracanã, né? Sim, antes do jockey, né? Sim. É engraçado, cara. Era o turf e também o corso, o remo. Por isso que a maioria dos clubes é clube de regatas, Flamengo, Sim. clube de regatas, não sei o quê. Porque a galera, principalmente a parte mais rica da população, quando você entrava num clube, eles iam para praticar o turf ou então o remo. E aí muita gente acaba não se dando conta de que a população ficava excluída.
As pessoas não conseguiam praticar o esporte. Agora, o futebol Só não. assistir. Só assistir. O futebol não, o futebol dava. Claro que você não ia jogar no campo, mas você podia jogar na rua. Então, daí a explicação da popularização. Porque diferente dos outros esportes que eram praticados, pô, para você praticar o remo, você precisa lá eu nem sei como é que chama, canoa, sei lá que porra é aquela. Você precisa lá do negocinho, né? Precisa do remo. Você precisa de equipamento náutico, que é caro, era muito caro aquilo. Você precisa de Você professor. Você precisa do cavalo. Precisa de um professor, né, cara? Tem esporte Claro. que você não aprende sozinho. E o futebol não. O futebol é muito intuitivo, é muito lúdico. Então, é muito mais fácil de ser popularizado, né? E aí, quando veio o Maracanã, então, cara, é o grande... a construção do Maracanã, na época, né, ali na década de 50, a ideia era botar a cara do Brasil no mundo. Ela falou assim, ó, nós existimos enquanto nação. Aqui na América do Sul existe uma potência em ascensão que se chama Brasil. E aí, a presença do Maracanã numa Copa do Mundo é mostrar ao mundo que, olha só, isso aqui tá crescendo, isso aqui não é mais uma terra de banana. Então, e aí por isso foi tão sofrida a derrota pro Uruguai, né? Perder aquela final Eu tô pro rindo Uruguai, porque cara, é foda foi pensar muito que não passou sofrido. disso, né, mano? Verdade. Mas é E aí, foda. cara, eu fui Mas- ouvindo vocês comentando o que fizeram com o Maracanã. Gente, isso é um absurdo. Eu sei que, é claro, né, a geral não vai voltar. Mas, cara, foi um Sim. absurdo o que fizeram com o Maracanã. Eles, em termos de patrimônio histórico, cultural, eles desrespeitaram determinações de fã. Porque o Sim. Maracanã é tombado. Ele é um patrimônio cultural, material da cidade do Rio de Janeiro. Ele é Tombado por inteiro, né? Não é Tombado por tombado inteiro. só a fachada, como muitas vezes Exato. acontece aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Exatamente. Então, quer dizer, a reforma que fizeram não foi uma reforma. Eles construíram um novo estádio. Destruíram. Não tem mais. Destruíram o Maracanã. Né, o Maracanã tinha aqueles anéis concêntricos, né? Tinha geral, aí, né, cadeira numerada, arquibancada. Tem tudo bonitinho ali. Não tem mais isso. Então foi Ou feito, seja- na verdade, um outro estádio, mas mantiveram o nome, Maracanã. Ou seja, você, Mas- você comentou que o Por Maracanã na enquanto, década de porque queriam 50 mudar foi o um nome processo. agora. O Maracanã na década de 50 foi feito para aquele processo de popularização do esporte. E Sim. agora o processo está acontecendo o inverso, né? O inverso. Está afastando cada vez mais o torcedor de baixa renda, o torcedor povão dos jogos, né? E é isso, por mais que a cadeira fique pertinho do campo, né? Hoje eu acho que é muito mais próximo do que era, até com a geral, porque tinha aquele fosso, Sim. né? Sim. Agora não tem mais. Mas quem Mas- senta ali? Exatamente, o pessoal ainda fica mais distante do jogo, né? Mas é isso que a gente estava comentando agora há pouco, a construção do esporte como um todo, né? Isso não tem a ver só com o estádio, tem a ver com qual o papel do atleta hoje. Antigamente os jogadores davam entrevista de pelado no vestiário, né? O repórter entrava lá e conversava. Hoje em dia você vai conversar com o jogador tá lá no patamar altíssimo, é quase endeusado. Falar com o jogador é uma coisa, ele Cara, mesmo se coloca nessa posição, né? E quando consegue, ele fala exatamente a mesma coisa que todos os outros falam, por causa daquele maldito media training. E sobre o nome Exatamente. do Maracanã, manteve por enquanto, porque esse ano quase gente, isso mudou, foi uma outra lembramos disso. palhaçada, né? Esse Sai do negócio é Rei uma Pelé. palhaçada. Mudar. Já Eu tem acho que isso aí é estádio, um papo bom para outro programa, o que cara. tem de quantidade de estádio Rei Pelé no Brasil? Não precisa, ele já Aham. tá homenageado, esse cara. É o rei, é o imortal. Ele Legal, nem maravilha. queria. Não precisa, não precisa. Ah, e pelo amor de Deus, na boa, também pelo amor de Deus, né, cara? Botar o nome de Rei Pelé no Maracanã, cara, tem muita gente à frente do Pelé no Maracanã, cara. Botar Estádio no Romário, Arthurzinho, Muita né? gente. Arthurzinho, Não, Arthurzinho poderia era falar bom. de Arthur aí, né? até poderia falar do Zico, cara, mas eu não quero ser Zico. clubista aqui, não. É. Entendeu? É porque tem muita eu gente quero. mesmo, cara. Na frente do Pelé, cara, tem muita gente, além do Zico. Pessoal, sim. eu queria Mas comentar fala aí, uma fala parada aí. que vocês falaram. A recomendação. Não sei se vocês já viram para quem tem Globoplay e puder assistir, tem uma série sobre o Castor de Andrade. Sim. Que era Sensacional. não sei se vocês já viram. Quem não Sensacional. viu, cara, porra. Porque você vê ali exatamente isso que vocês falaram. Na década de 80, o jornalista ia lá no vestiário, aí tá o cara de samba canção dando entrevista. Gente, isso é sensacional. Isso é espetacular. Aqui, O cara tá lá de esse samba come- canção. Eu queria ler esse comentário que eu achei ele maravilhoso, cara. Podia Maracanã, colocar Obina. o nome de Maracanã Obina. E vou te falar, cara, o Obina tem muito mais história que o Pelé no Maracanã, com cara. certeza. Pelo Com amor de Deus, meu certeza. irmão. Faria Pera aí, o muito cara mais fez justo que o milésimo. Pelé. Não implica Cara, aí, fez o Obina milésimo fez. lá. Pô, irmão, o Obina é melhor que o Eto'o lá, cara. Aquilo ali é muito histórico, bicho. Sério. Que bom que eu vou editar esse negócio.
Mas aí, gente, para finalizar, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês que participaram. Lucão, fechou com Eu chave acho de que abre ouro, um programa, eu acho que abre um programa inteiro com eles, já vai ficar o convite também. Eu já tinha feito o convite história. não oficial, mas, cara, Dá pra história e falar de muita esporte tem coisa. tudo Ó, a ver. por exemplo, vocês estavam falando aí em algum momento, né, da rixa que existe histórica entre Barcelona e Real Madrid. E, cara, isso tem tudo a ver com a formação do Estado espanhol. A briga começa Aí, desde ó. ali. Maneiríssimo, O início da maneiríssimo. briga Bom, é já- a formação vamos do deixar Estado esse espanhol convite em já feito, então, 1492. Falei, Lu, Show. o Só a convite gente já tá marcar. feito, cara. Maravilha. A gente agora tá fazendo formato de live. Eu já sugiro da gente, quando voltar agora presencial, no nosso cenário novo, já Cenário novo. puxar esse papo. Acho que vale a gente fazer esse jabá também, cara. Já tô dentro, vamos marcar. Então, fechou. Já Deixa tá- o teu tá arroba aí, marcado já. Lucas. Fala o seu arroba pra galera aí É que tá seguindo a arroba- gente. Eu escrevo no chat, pode ser? Pode escrever. Pode Fala, ser. Escreve, mas fala também, É porque assim, arroba na real. LUKS.Arnaud, que é meu sobrenome. É porque Não, na e real, fala, Lucas, e fala olha, do teu negócio de história e geografia, pô. Então, para quem puder, eu e uns colegas professores de História e Geografia, nós temos um canal Isso no aí. YouTube e uma conta no Instagram desse canal, chama Canal Terra Vista. Se você for procurar no Instagram, é tudo junto, @Canal Terra Vista. E aí nós Melhor que temos lá descomplica, vídeos. pronto, falei. Um dia a gente vai chegar lá. Vamos Já desbancar é. os caras. E aí a gente fala de história, fala de geografia. Toda sexta-feira eu tenho um quadro lá que é o Histórias que Quase Ninguém Conhece. Amanhã eu vou falar, aí não quero dar spoiler, mas amanhã é sobre uma batalha naval que é Maravilhoso. muito maneira. Na semana Jogava passada eu muito. falei sobre... foi o que que foi? Nem lembro. Toda sexta-feira eu boto alguma coisa lá. boa, Diego, só você Mas é, pegou, foi um velho. convite. Obrigado. Jogava muito, é um retardado, né, cara? Só o Terraplanista Diego jamais. pegou, cara. Ó, o Thiago Já é. Terraplanista jamais, exatamente. Terraplanista jamais. É canal Terra Vista. Ai, ai. Beleza, galera. Vamos ficando por aqui, então. Vamos É encerrando isso. que nosso tempo tá Papo fechando. excelente, gente. Quem ainda não se Valeu, inscreveu no pessoal. canal, se inscreve lá, compartilha. Aqui tem pouca gente, a gente bota o programa em live só para poder ter essa interação agora também. Mas está sendo muito legal a nossa evolução no podcast, no áudio, no YouTube também. Está tendo uma evolução bem legal. Então, se você não assistiu aqui, lembrando que é uma edição especial lá para o YouTube, uma edição especial lá para o podcast. Então, deixa lá a curtida, deixa lá, compartilha para a galera. E é isso. Até a próxima algo mais? quinta. Galera que participou tem obrigação de compartilhar, hein? Quero ver. É isso. Carinha famosa E lá fica no o convite YouTube. para geral que participou voltar sempre. Próximo programa vamos tentar abrir de novo. Isso aí. Sim, apareçam sempre. Sempre que tiver live, a gente Eu vejo sempre, trocar eu essa falei ideia. que eu sou garoto propaganda de vocês. Eu compartilho o tempo todo. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal. Pessoal. Um abraço. Até a Boa próxima. galera. Forte abraço, hein? Valeu. 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 Vamos ver se o Pedro sabe desligar isso.